uma coisa eu tenho certeza: não há ninguém aqui que possa dispensar o cuidado e o favor de Deus. Você e eu, nós somos dependentes da graça dele. Se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? Onde você estaria, meu irmão, minha irmã? Talvez você não estivesse aqui, mas aprove ao Senhor te trazer para aqui hoje. Então que essa palavra seja uma bênção para mim e para você. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 3. Eu quero que vocês respondam aí aquilo que o povo disse, ok? Os que encontraram digam assim: achei. Bênção. Veio, pois, Moisés, versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, todos comigo, repitam comigo o final do versículo: tudo o que falou o Senhor faremos. Vamos lá para o versículo 7, no mesmo capítulo 24. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, repitam comigo, a uma voz: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Vamos falar todos juntos mais uma vez, porque isso é importante. Tudo o que o Senhor falou, isto faremos e obedeceremos. Capítulo 32. Diz assim a palavra do Senhor: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será uma festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce ao povo, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e adorou e sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas dos testemunhos nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Amém. Amém. Irmãos,
um dos assuntos que mais me tem incomodado neste início de ano para cá. Parece que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de levar a palavra, dar uma aula na escola dominical ou pregar na igreja, o Senhor tem me incomodado com um tema que se chama apostasia. Paulo é muito claro, olha, nos últimos dias, lá nos últimos tempos, duas coisas básicas vão acontecer. Vai surgir um anticristo e haverá um tempo de apostasia. Apostasia é rebelião de gente que um dia disse crer no Senhor, gente que um dia conheceu a palavra do Senhor, de repente vai se esfriar, vai abandonar o Senhor, e não apenas vai se desviar do caminho do Senhor, mas vai ser uma separação tão forte, como aquele casal que se separa e um sai falando mal do outro, sabe como é que é? É aquela situação assim de revolta, de rebeldia mesmo. Eu estive lá um dia, eu cantei com eles, eu orei com eles, eu participei dos cultos, exerci cargos na igreja, mas isso não é para mim mais. Você conhece alguém assim? Lembra-se de alguém que já esteve aqui com você na casa do Senhor, adorando o Senhor e que hoje está por aí, nos caminhos da vida? Irmãos, e quanto mais eu estudo essa questão da apostasia, apesar de claramente a Bíblia indica que ao final haverá um incremento, parece que a coisa vai piorar, será um momento de grande apostasia. Mas quando a gente estuda a história do povo de Deus, constantemente há casos de apostasia. E eu acabei de ler um para vocês aqui. O que aquele povo viu, irmãos? Aquele povo viu o Senhor liberar o povo de Israel com poderosa mão. Viu o Senhor libertar o povo de Israel do Egito, enviando pragas, abrindo o mar vermelho. Aquele povo jurou solenemente, confessou a fé deles publicamente, a uma só voz. Nós acabamos de ler: tudo que o Senhor falar nós faremos, absolutamente tudo. Eu sei quem é o Senhor, eu vi o que o Senhor fez, como o Senhor agiu com poderosa mão, libertando o povo do Egito. Eu sei quem é Deus, tudo o que Ele falar eu vou fazer. E a pessoa se comprometeu, aquele povo se comprometeu. Lá no versículo, no capítulo 24, quando a gente salta para o 32, você já ouviu contar alguma história de adultério na lua de mel? De gente que ultrapassou os limites logo após uma intensa alegria, um motivo de glória. O povo agora era livre, o povo era soberano, não era mais dominado pelos egípcios. Eles tinham condições de exercer a autoridade sobre eles mesmos. Eles não eram escravos de mais ninguém. Eles tinham um Deus a quem servir. Só que na primeira oportunidade, 40 dias depois que Moisés subiu, a primeira coisa que fizeram pediram a Arão um bezerro de ouro, ou um ídolo que representasse aquele que tinha retirado o povo do Egito. Quão rapidamente aquele povo se desviou do Senhor. Lá em 1 Pedro 1,8, Pedro escrevendo aos forasteiros, aqueles irmãos que foram perseguidos, foram despossuídos, foram retirados da convivência familiar, foram expulsos das suas terras por causa do Evangelho. Em 1 Pedro 1,8 fala algo que eu acho que mexe muito com o meu coração, que diz assim: olha, eu sei que vocês não o vendo, eu sei que vocês não viram Jesus, mas eu sei que vocês o amam. O testemunho de Pedro sobre aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas e que foram dispersas é algo simplesmente maravilhoso, que tem que ser dito a respeito não só daqueles forasteiros perseguidos, mas também deve ser dito a respeito da igreja de Jesus hoje. Eu não vi o Senhor abrir o mar, eu não vi o Senhor acalmar uma tempestade, curar os enfermos, mas eu amo o Senhor.
Você um dia já disse no seu coração com toda sinceridade: eu amo o Senhor. E Pedro falou: olha, eu sei que quando vocês falam isso, quando vocês confessam amar Jesus, mesmo sem tendo visto, vocês fazem isso com grande alegria no coração, com exultante glória. Aquele povo se exaltava por serem perseguidos por amor ao Evangelho. Irmãos, quantos de nós hoje, nos nossos dias, estão enfadados com o Evangelho? Quantos não dizem mais que amam o Senhor de todo o coração? Quantos estão se apostatando da fé? A gente lê esse capítulo 32 de Êxodo e a primeira coisa que vem à mente da gente é isso: como pode? Que absurdo! O que é que esse povo fez? Onde é que eles estavam com a cabeça? Eles presenciaram tantas coisas que eu e você não presenciamos, mas no entanto, eles escolheram um caminho, pediram a construção de uma imagem, para que eles pudessem adorá-la como aquele que livrou o povo do Egito. Logo substituíram o Senhor, o verdadeiro Deus, por uma imagem feita por mãos humanas. A vida da igreja é assim, irmãos. A gente tem problemas internos. Hoje eu visitei uma grande empresa. A Polícia Militar de Minas Gerais já teve quase 50 mil homens na ativa. E um dos grandes problemas que as grandes instituições e as grandes empresas enfrentam não são as ameaças externas, são as ameaças internas. O que ameaça a igreja de Jesus hoje? Apostasia, é esfriamento, é abandono, é rebelião, é gente que não suporta mais a sã doutrina, é gente que não quer ter mais compromisso com o Senhor e arruma inúmeras justificativas para viver dessa maneira. Diz um comentarista que a história de Israel foi de constante apostasia. Se você estudar a história do povo de Israel, sempre como aquele povo teimava em se afastar e quebrar a aliança. O grande problema é que quando a gente olha para a história de Israel, a gente se vê nela. Eu não posso criticar Israel porque parece que eu sou igual àquele povo. Tem hora que eu faço ou falo algumas coisas que eu digo assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Que coisa estranha, irmãos. O Senhor morreu por mim. Você quer história de amor mais linda do que essa? Jesus morreu por você. E ainda assim eu e você às vezes desconsideramos a pessoa dele. Fazemos pouco caso dele. E vivemos como se ele não tivesse existido, como se ele não tivesse morrido. Vivemos uma espécie de ateísmo cristão. Eu sei que ele existe, eu conheço a palavra do Senhor, mas vivo como se ele não existisse. Vivo como se ele não tivesse morrido por mim. Vivo como se ele não tivesse ressuscitado. E pior, vivo como se ele não tivesse prometido que um dia vai voltar e que um dia deverei prestar contas a ele. Que o Evangelho aqueça o nosso coração, que todo dia a gente amanheça adorando o Senhor. Senhor, bendito seja o teu santo nome, porque eu pertenço ao Senhor. Me ajude a glorificá-lo nesse dia. Eu não quero tirar a glória que pertence ao Senhor para dar essa glória para ninguém mais, porque é ao Senhor que pertence a honra, a glória, o domínio e o poder, tudo pertence ao Senhor. E a gente precisa viver assim, com essa expectativa no coração, com essa firmeza de caráter cristão. Algumas características desse texto. O tempo age contra mim, mas eu vou. O que eu anoto desse texto, para mim, é o seguinte: como aquele povo e como nós somos rápidos para abandonar o Senhor. Aquele povo teve uma experiência maravilhosa ali, de libertação, mas eles foram rápidos demais em se afastar do Senhor, em abandonar o Senhor.
Me espanta nesse texto a frouxidão de Arão, do sacerdote, do pastor, do presbítero daquela nação, daquele que exercia liderança. E parece que o mundo caminha exigindo, pressionando os líderes da igreja para que cedam mais e mais a ponto de se afastar do Senhor. No nome de Jesus, que a IPVO ajude os pastores e os presbíteros dessa igreja, os diáconos, os professores, a serem fiéis ao Senhor. A palavra do Senhor não muda, ela não pode ser mudada, por mais modernismos que sondem a igreja hoje. Nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. Nós não podemos ceder às pressões. Aquele povo viveu 430 anos de escravidão. 430 anos levando chibatas, sendo humilhado por aquele povo. E aquele grande livramento parece que não foi suficiente para aquecer o coração do povo. Isso é estranho demais, irmãos. Numa mesma casa, 2 filhos, um se apega ao Senhor de uma maneira tremenda, e o outro se esfria e abandona o Evangelho. Os 2 ouviram as mesmas lições, os 2 tiveram os mesmos exemplos dos pais, frequentaram, quem sabe, a mesma igreja, mas um segue e o outro não. O que acontece com o nosso coração? A apostasia não é uma ameaça externa. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. A volta de Jesus está bem pertinho de nós. A última trombeta será brevemente tocada nos céus. E aí nós encontraremos com o Senhor. E como é que está o meu coração e o seu coração? Está ardendo de alegria, de fervor pela volta do Senhor? Ou já se esfriou lá atrás? Ou você está aqui, mas já não suporta mais uma aula de escola dominical, uma pregação, um louvor já é enfadonho. Irmão, no nome de Jesus, não permita que a apostasia aos poucos vá tomando conta do seu coração, porque isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia. A cada momento de sua vida você começa a aceitar pequenas coisas, fazer pequenas concessões, e quando você menos perceber, você já vai estar de tal modo tomado pelas circunstâncias da vida e pelo pecado, que você já não vai ter forças mais para retornar ao caminho que você abandonou lá atrás. A apostasia, ela, infelizmente a Bíblia diz isso, porque no final dos tempos a igreja vai enfrentar a apostasia, não tem como fugir disso. O que a gente pode fazer é como Moisés, orar pelo povo. O que a gente pode fazer é você orar pela sua esposa. O que você pode fazer é você orar pelo seu filho. É você, filho, orar pelo seu pai, interceder por quem você ama, para que o Espírito Santo enche o coração de quem você ama, para que ele não seja acometido desse mal que está por vir de forma intensa sobre a igreja. A gente precisa se equipar, a gente precisa estar preparado para não ser tomado, para não ser enganado pelas artimanhas do presente século. Mas uma coisa é certa, a apostasia não tem jeito de fugir dela não, vai acometer muitos, mas louvado seja o nome do Senhor, porque como a gente leu aqui, Deus não se esquece da aliança que Ele fez comigo e com você e com todo o povo dEle. Eu posso quebrar a aliança, você pode falhar, desviar, irmão, mas o nosso Senhor é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu. Ele não voltará atrás em nenhuma promessa que Ele fez. É por isso que quando a gente entende a doutrina da aliança, a gente ama essa doutrina por causa disso, porque ela depende do Senhor. Ele fez uma aliança conosco. Não fomos nós que procuramos o Senhor para fazer uma aliança, é Ele.
o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, resolveu nos amar e graciosamente fazer uma aliança conosco. Isso é precioso demais. Isso é de um valor incalculável. Porque se essa aliança dependesse de mim e de você, muito provavelmente ela seria quebrada e esquecida. Nós seríamos os primeiros apóstatas. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem garante vitória para cada um de nós. Talvez as pessoas deem muitas justificativas, né? Apostatar é uma palavra muito grave. É pior do que desviar. Mas as pessoas vão se afastando do Senhor e começam a criar justificativas inválidas para amenizar a sua consciência, porque ela sabe que ela está errada. Ela sabe que ela tirou a glória do verdadeiro Deus e colocou a glória ou a confiança em outro objeto de adoração. O povo entendeu que o tempo de afastamento de Moisés, aqueles 40 dias eram suficientes para eles se esquecerem e abandonarem o Senhor. Coisa absurda. Que justificativa. Não dá para aceitar uma justificativa dessa. A primeira coisa que vem no meu coração é, olha, na verdade é que o coração já estava longe. Eles aproveitaram a demora de Moisés para se afastar do Senhor. As pessoas se aproveitam. O pastor hoje não foi feliz no sermão. A igreja está assim, está assado. Começa a colocar nos outros aquilo que está deteriorando dentro dela. Isso é muito comum. Às vezes, tem uma justificativa aqui que pesa muito contra nós, calvinistas. Arão era calvinista, você sabia? Arão, ele conhecia a teologia reformada de cor. 32, 22. Olha lá o versículo 22. Moisés cobrou de Arão. O que Arão fez? Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é propenso para o mal. Ele era calvinista. Depravação total. O ser humano por si só, ele é caído e ele é propenso para o mal, é verdade, irmãos? Quantos de nós temos usado da teologia, argumentos teológicos para justificar o nosso afastamento do Senhor? Foi esse caminho que Arão escolheu. Que coisa absurda. Eu uso a palavra para justificar o meu mau proceder. E nós não podemos fazer isso, irmãos, com a palavra do Senhor. Nós não podemos fazer isso, definitivamente. O Senhor também nos diz o seguinte, que a apostasia contamina a adoração. Eu vi um conjunto tocar aqui tão bonito hoje. A acústica da igreja é tão bonita. Mas um dos sintomas da apostasia é a contaminação da adoração. Eles tiraram o foco da adoração do verdadeiro Deus e pediram a construção de um bezerro. Arão fez aquele bezerro. Eles tiraram, investiram argolas de ouro das orelhas. Não reclamaram de investir na hora de construir aquele ídolo. Mas fica aquela sensação no coração da gente, né? É tão fácil desviar. É tão fácil fazer outras escolhas na vida da gente. Mas volto a afirmar, é somente pela graça de Deus que o Espírito Santo do Senhor aqueça o meu e o seu coração, para não permitir que a gente adote, que a gente corrompa a verdadeira adoração. Eles retiraram o foco da adoração do Deus vivo, do Deus Criador, dos céus e da terra, para adorar uma imagem feita por mãos humanas. Tem um livro que diz: você é aquilo que você adora. Você é aquilo que você adora. Você se parece com aquilo que você adora. Como é que era aquele bezerro? Se isso é verdade, como é que era aquele bezerro?
Era um bezerro belíssimo, feito de ouro, ornado de ouro. Posso dizer que era um Deus materialista, né? Que gostava muito das coisas, dos recursos humanos. Jesus nos advertiu com relação a Mamon. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou há de servir a Deus, ou há de servir a Mamon. E esse bezerro me parece que é a primeira representação, o primeiro tipo de Mamon. Era a imagem de um animal, como os deuses do Egito. Como os deuses do Egito. Corromperam as riquezas, as bênçãos do Senhor. Aquelas argolas de ouro, a riqueza do povo de Israel, foi Deus que graciosamente moveu o coração dos egípcios para presentear o povo quando eles saíram dali. Aquilo que Deus deu para eles, graciosamente, eles corromperam a destinação daquilo para a idolatria. Irmãos, e quantos de nós somos abençoados? Deus nos dá um bom trabalho, Deus nos dá uma fonte de recurso, e ao invés de eu usar a minha fonte de recursos e de bênçãos para a glória do Senhor, o que eu faço? Eu transformo isso em altar dedicado à idolatria. Não coloco a serviço do Senhor, não coloco aquilo que Deus tem me dado para abençoar o reino de Deus. Aquelas pessoas não mediram esforço para construir um bezerro de ouro. Ah, irmãos, como o nosso coração é leve para fazer aquilo que não presta. E como às vezes a gente é sovina demais com as coisas do Senhor. Seja gracioso, meu irmão, com as coisas do reino de Deus, no nome de Jesus. Aquele bezerro tinha uma aparência piedosa. Tem muita gente apostatando dentro da igreja com aparência piedosa. E digo isso porque aquele bezerro de ouro foi feito por quem? Por um sacerdote. Aparentemente estava de acordo com os ditames da religião daquele povo. Arão, o irmão de Moisés, é que fez. E pior ainda, ele fala assim: amanhã nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Ele fez um bezerro de ouro e falou que o povo ia fazer uma adoração ao Senhor. Ele chamou de Senhor a obra das mãos dele. Como é que pode, Arão? Onde é que você estava com a cabeça, Arão? Agora, a principal característica desse bezerro para mim é que ele é um Deus liberal. O que esse Deus bezerro pediu para o povo? Qual a lei que ele instituiu? Qual o juízo esse bezerro iria exercer contra aquele que não o adorasse? O que eu anotei aqui é um Deus sem exigências, sem ira, sem juízo, mudo e surdo. Salmo 115. Às vezes a gente quer um Deus assim, que não nos cobra absolutamente nada, que faz com que a gente possa viver do jeitinho que a gente quer viver e não nos cobre absolutamente nada. Esse é o Deus que tem sido pregado por aí. Irmãos, o nosso Deus é um Deus santo. Eu vou repetir, o nosso Deus é um Deus santo. Não há como. Isaías, quando se achegou, teve aquela visão: ai de mim, como é que nós vamos chegar na presença do Senhor, desse Deus que é santíssimo, 3 vezes santo, Ele é santo, santo, santo. Como é que nós vamos chegar de qualquer maneira na presença desse Deus? Com o coração sujo, com a mente poluída, com uma vida entregue a atos que desagradam o Senhor. Não faça isso, meu irmão. E isso são indicativos que você está se afastando, ou está nesse processo que pode culminar, no nome de Jesus que não, né? Na apostasia. Era um Deus sem exigências. O nosso Deus, a primeira coisa que Ele exige de nós é fé e obediência à palavra dEle. Creiam no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Agora, me parece que a grande mensagem desse texto, já caminhando para o final, para a conclusão. Irmãos, os atos de Deus são maravilhosos. Moisés intercede por aquele povo. E olha como Moisés
intercede. Acho que é o 13. Lembra-te de Abraão. Lembra-te de Isaac. Lembra-te de Jacó. É isso que está escrito aí? Lembra-te de Israel. Jacó teve o nome mudado. Mas acredito eu no meu coração que Moisés aqui estava lembrando, olha, o Senhor acabou de formar esse povo. Israel é o teu povo. O Senhor é Deus de Abraão, de Isaac, mas o Senhor é Deus desse povo também. O Senhor é o Deus da aliança. Esta aí é a descendência de Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão, foi a descendência dele que o Senhor prometeu a terra e a semente. Irmãos, Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó, Deus é Deus de Israel, mas também é Deus da IPVO, é Deus do pastor Luciano, é Deus do pastor Dalmo, é Deus dos presbíteros, é Deus da sua vida, meu irmão. Isso é realidade para você. Você pode dizer o seguinte, olha, eu sirvo ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A graça começa ali. Abraão foi escolhido não é porque ele era bonzinho, é porque Deus foi gracioso com ele, como foi comigo e com você. Deus não se esquece da sua aliança. Deus, o Pedro fez uma música que ele diz exatamente isso. Deus não se esquece do seu povo, irmãos. O Senhor nos ama. Ele tem uma aliança comigo e com você. E eu me apego a isso. E agradeço e adoro ao Senhor porque essa aliança não está baseada naquilo que eu faço, mas na graça soberana dEle. Ah, como essa notícia é maravilhosa demais para o meu coração. Deus fez uma aliança comigo. Deus fez uma aliança conosco. Às vezes a gente se orgulha, olha, fechei um negócio, estou aqui fazendo uma sociedade com A, com B e com C. Irmãos, Deus fez uma aliança comigo e com você, que jamais será quebrada. Jamais alguém pode quebrar essa aliança, porque Ele é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. Concluindo, não apenas os pastores da igreja, ou os presbíteros, no nome de Jesus, que você não aceite, ou não se curve às pressões da sociedade moderna. Eu tenho certeza que a filosofia, que a ideologia, que as ideologias do presente século têm soprado no meu e no seu ouvido, sugerindo interpretações estranhas da palavra do Senhor. Tome cuidado com isso. Não ceda às pressões. Não queira ficar bem com um professor de escola, com um colega de sala, com um amigo do trabalho. Seja fiel à palavra do Senhor. O pastor Luciano fez um livro sobre esse texto, o bezerro de ouro. Lá ele fala no final que Moisés identificou o bezerro, identificou o problema, destruiu aquele bezerro. Ô irmão, quem sabe você está precisando destruir o seu bezerro aí também, né? Precisando destruir o bezerro. E consagrou aquele povo novamente. Então, se você em algum momento está percebendo, se o Espírito Santo de alguma forma está dizendo a você, ao seu coração, de que você está aceitando algumas coisas na sua vida que estão te fazendo cada vez mais se afastar do Senhor, no nome de Jesus, que isso caia por terra hoje. Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor te dê discernimento para entender que existem coisas que agradam e tem coisas que não agradam o Senhor. Nem sempre as coisas são tão absurdas assim. Às vezes não é uma idolatria, um bezerro, algo inaceitável para o povo de Deus. Às vezes são pequenas coisas, pequenos detalhes que vão afastando a gente do caminhar com o Senhor. 2 Timóteo 4,3 nos fala isso muito claramente para a igreja que vai viver os últimos dias, e creio que estamos vivendo. Vai chegar o tempo em que eles não vão suportar a sã doutrina, o ouvido vai coçar,
Eles vão procurar mestres para si, para dizer aquilo que eles querem ouvir. Irmãos, no nome de Jesus, que você venha à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, sem distorções, sem falsas interpretações ou amenizações, que conforme você, que agrade você. Você vem aqui para ser afrontado, confrontado pela palavra do Senhor, meu irmão. É isso que nos traz a casa do Senhor. O Senhor fala comigo, confronte os meus pensamentos, as minhas ideias, vê se há em mim um caminho mau, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Agora, eu não posso terminar de falar aqui com os irmãos para dizer para vocês o seguinte: Arão cedeu às pressões. Eu e você, de vez em quando, cedemos a este mundo que aí está. Mas Jesus não cedeu. A Bíblia diz que ele foi fiel até o fim, até a morte. Ele foi humilhado, ele enfrentou muitas situações de afronta, esbofeteado, transpassado, crucificado. Irmãos, Jesus não cedeu às pressões. Eu o adoro por causa disso, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Ele se fez pecado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa esperança. Deus tem uma aliança com você, não é por causa das suas virtudes pessoais, não é porque você tem muitos dons, não é por causa da inteligência ou da força do seu braço. A aliança para nós é maravilhosa, porque Jesus cumpriu essa aliança para nós na cruz do Calvário. Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Se eu morresse naquela cruz, seria feita justiça, porque eu morreria pelos meus pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Ele era santo. Ele era o Cordeiro perfeito, sem mácula. Mas ainda assim, sendo quem era, ele assumiu a forma humana, habitou entre nós e por amor morreu no nosso lugar. Eu espero que essa notícia alegre tanto o seu coração e faça surgir em você um fervor tão grande, uma alegria tão grande, de saber que Jesus morreu por você, mesmo sendo eu e você ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Ele fez isso por nós. Não construa bezerros de ouro na sua vida, não coloque outras coisas no lugar dele, não substitua aquele que morreu por você pelas coisas passageiras e desprovidas de valor do mundo em que vivemos. Eu pergunto a você então, depois do que eu falei aqui, você tem recorrido a alguma justificativa para amenizar a sua consciência, para viver do jeito que você vive, desobedecendo a palavra do Senhor? Está colocando a culpa no pastor? Ou então na teologia? Não, sou propenso para o mal, minha índole é assim, a culpa foi de Adão, né? Não faça isso, irmão. Não faça isso. A proposta de Jesus para nós é para que nós amássemos o Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, com todo o nosso vigor,
com toda a nossa vida. Viva assim, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Não use os seus bens, bens que Deus graciosamente deu a você, para quebrar a aliança do Senhor. Hoje à tarde, Pedro, antes, no momento ali de ser chamado, né? Estava ali na praia, pescando com o seu barquinho ali. Jesus pediu para usar o barco dele, para pregar o Evangelho. Os seus bens têm sido usados para proclamação do Evangelho. Ou você tem usado o seu carro, a sua casa, o seu trabalho, para fazer aquilo que retira a glória de Deus e coloca em outro objeto. A quem você tem adorado? Em outras palavras, com quem você tem se parecido? Se você se parece ou se torna semelhante àquilo que você adora, a pergunta é: qual é a sua imagem? O que as pessoas estão vendo quando você passa? Ali vai um servo e uma serva do Senhor. Ali vai um servo e uma serva de Mamon. Vai ali alguém que serve um bezerrinho de ouro. Ou alguém que se alegra e que exalta de alegria e pula de alegria por pertencer ao Senhor. O apóstolo João diz isso: eu não tenho maior alegria do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Você tem andado na verdade, meu irmão? Ou a sua aparência é piedosa, mas no fundo, né? Só você e Deus sabe como você tem vivido. Por fim, meu irmão, minha irmã, o meu pedido é para que você adore o verdadeiro Senhor. Não coloque ninguém no lugar que só pertence ao Senhor. Não coloque seu filho. O Calvino dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não coloque os seus filhos, a sua família, a sua esposa, o seu marido no lugar de Deus. O seu emprego, suas riquezas, seus títulos acadêmicos, sua posição na sociedade, o cargo que você ocupa, a sua posição social, a sua conta bancária. Isso não pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor na minha e na sua vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos adorar o Seu nome, e somente o Seu nome. Deus, que esta igreja seja uma casa de adoração ao Senhor. Que a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs sejam altares dedicados exclusivamente à adoração ao Senhor. Ó Deus, livra-nos de desculpas ou justificativas para amenizar a nossa consciência de coisas que temos falado, feito ou pensado. Porque diante do Senhor todas as máscaras caem. Oh Deus, nós clamamos por misericórdia, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, limitados, nós somos pecadores, é verdade. Mas nós queremos adorar o Teu santo nome, porque nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo, mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de ninguém aqui, isso vem do Senhor. Deus abençoe os meus irmãos queridos. Permita, ó Deus, que todos aqui sejam encontrados fiéis na balança. Quando a última trombeta tocar, ó Deus, que os meus irmãos aqui sejam encontrados fiéis à Tua palavra, verdadeiros servas e servas do Senhor, que não cedem às pressões dos nossos dias, dos últimos dias. Pai, nós clamamos por misericórdia, porque o Senhor é um Deus de aliança. A mesma aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel, o Senhor fez comigo e com cada um de nós aqui. Te adoramos por isso, ó Deus, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel.
e a sua palavra não volta vazia. Deus, nós abençoamos esta igreja. Eu peço uma bênção especial pela vida do pastor Luciano, do pastor Dalmo, para o conselho dessa igreja, pelos professores de escola dominical, pelos diáconos, ó Deus, por aqueles que estão envolvidos em todos os ministérios desta igreja, Senhor, para que todos indistintamente sejam encontrados com fidelidade à aliança que temos com o Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja voltado apenas ao Senhor. Abençoe o Senhor os planos dessa igreja, planos de alargar a tenda, de construção. Deus, que os irmãos sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Permita, ó Deus, que tudo que foi planejado seja plenamente executado para a glória do Teu nome. Não para que o homem seja glorificado, mas que o Senhor, para que o Senhor seja exaltado. Para que Maringá conheça que essa igreja genuinamente serve ao Senhor e não coloca absolutamente nada no lugar do nosso Deus. Tributamos ao Senhor e somente ao Senhor a glória que é devida ao Teu santo nome. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.